Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é a Introdução à Ecologia e o Meio Ambiente. Os tópicos a serem abordados nessa aula são Formação da Modernidade, Ecologia e Meio Ambiente, Histórico da Política Ambiental Brasileira e Recursos Naturais Brasileiros. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as características principais do meio ambiente, entender o processo histórico humano com o meio natural no Brasil e reconhecer o papel do ser humano na natureza. Bem, gente, então para a gente abordar a temática de ecologia e meio ambiente, nós temos que dar um passo atrás para se perguntar a seguinte questão: quando é que o meio ambiente se torna uma questão? De uma outra forma, quando é que ele se torna um problema? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque hoje em dia, o meio ambiente é sempre algo que está em disputa. Mas será que sempre foi assim? Então, para a gente pensar nisso, nós vamos parear dois conceitos diversos. Esses dois conceitos que a gente quer trabalhar são a economia de subsistência e economia de mercado. A economia de subsistência, a gente pode pensar ela, imagina uma sociedade muito antiga, uma tribo, né? Em qualquer lugar do mundo, em que tinham pelo menos umas 500 pessoas nesse pequeno povoado. Como é que as pessoas sobreviviam? Isso aqui a gente está dando um exemplo genérico, mas que serve para vários casos. Então, os homens iam caçar, as mulheres iam coletar frutos, raízes, tinha algumas pessoas que ficavam responsáveis pelas crianças e tal, mas você veja, ali você está indo se relacionar com o meio para fim de retirar as coisas que você precisa para sobreviver, os seus alimentos. Isso é qualitativamente diferente do que acontece hoje na nossa sociedade, quando a gente pensa em economia de mercado. Porque hoje em dia, o que caracteriza a nossa sociedade é a forma mercadoria. Tudo é mercadoria. Nós somos mercadoria nesse processo. Você já parou para pensar que você vende a sua força de trabalho? Então significa que diversos fatores estão imbricados no nosso dia a dia. Então nós vamos, por essa primeira definição, pensar um pouco quando é que isso começa. Então a gente volta nas revoluções industriais. E o que foram as revoluções industriais ou a primeira revolução industrial? A revolução industrial foi um processo que acontece no século XVIII, na Inglaterra. Ele não tem uma data específica, ele não aconteceu no dia 5 de maio de 1753, não, ele é um processo. Isso que é importante para a gente entender aqui, porque a gente não vai querer pegar os meandros, os detalhes, mas a gente tem que entender esse fio que vai permear a história. Então, para ser mais sintético, nós vamos pensar o seguinte: a Revolução Industrial é o momento em que a gente deixa de ter uma produção mais artesanal e a gente começa a usar a máquina a vapor, certo? Então, o que é a máquina a vapor? Que a gente colocava carvão e a máquina produzia. Então, se numa produção artesanal eu produzia 5 tapetes, por exemplo, com essa produção industrial eu passo a produzir 50 tapetes por dia. Se esses 5 tapetes eu vendia no meu bairro, agora com 50 tapetes eu preciso vender na minha cidade, no meu estado, no meu país e ampliar os mercados. Ou seja, a gente vai começar a ter um uso muito forte dos meios naturais, ou seja, dos recursos naturais. Então, tanto os recursos energéticos, carvão, petróleo, que vai vir com a segunda revolução industrial. Então, quando se descobre que do petróleo a gente pode fazer o diesel, nossa, aqui a gente tem um salto qualitativo, com os avanços nos minérios, também a questão do aço. Isso tudo vai fazer parte desse novo momento, do momento da revolução industrial. O momento da Revolução Industrial é o momento que a gente vive. Aqui, é por conta desses fatores que teve uma mudança quantitativa e qualitativa. Quantitativa porque a gente produz uma enormidade de coisas e qualitativa também porque a gente produz intensamente. A gente não vai lá fazer caça e coleta, a gente não vai pegar um pequeno terreno para plantar mandioca para a gente comer. A produção hoje em dia é para exportação, é para venda. E aí você gira o mercado. Esse é o contexto que a gente vive. Então, vai ser no século XX que o meio ambiente começa a ser uma coisa a se pensar. Que você veja, se eu moro num pequeno povoado, vamos imaginar aquele pequeno povoado que a gente exemplificou no começo, de 500 pessoas, e eu quero abrir uma clareira para eu poder plantar, ou seja, eu vou desmatar aquela região e tacar fogo.
o impacto, né, que vai ter isso no raio para 500 pessoas não vai ser tão grande. Agora, se a gente pensa uma sociedade mundial com 7 bilhões de pessoas, aí já mudou. Aí a coisa, né, começa a ter uma alavanca muito maior de impacto. Isso é o século XX. É aqui que a gente está, certo? Então, quando a gente fala de ecologia, vamos pegar aqui a definição que nós colocamos. A ecologia trata da harmonia dos ecossistemas e de toda a vida presente na natureza. Ecologia deriva de um termo grego que se chama logos, né, que é ideia, pensamento. Então, ecologia é o estudo sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Então, ecologia é isso, é o estudo, é a maneira que a gente sistematiza esse conhecimento, e o meio ambiente é o objeto de estudo da ecologia. Ou seja, a ecologia quer entender o que é o meio ambiente, como é que são essas relações. Beleza? Então, essa é uma primeira definição que é importante a gente gravar, porque daqui a gente vai caminhar, vai seguir o nosso raciocínio. Quando a gente pensa no Brasil, né, os recursos naturais brasileiros, isso é uma coisa, é só chegar na época da campanha que a gente vê isso muito claro. Quer dizer, um país com a fauna e com a flora como a gente tem, com tantos recursos, como é que não pode ser grande? Né? É sempre isso que a gente ouve. A gente sabe por que não pode ser grande, porque sim, são interesses muito fortes envolvidos, mas realmente, em se tratando de recursos naturais, a gente tem uma enormidade. Então, a gente tem planaltos, planícies, depressões, uma riqueza hidrográfica enorme, né? A gente tem o maior rio do mundo, né? O mais volumoso, que é o Rio Amazonas. Você tem uma diversidade de ecossistemas e isso, pensando em termos ambientais, traz um fator de qualidade muito grande para a gente, né? Mas também em termos econômicos, isso pode nos propiciar muitas coisas. Então, a potencialidade que tem uma floresta amazônica, a Mata Atlântica que foi super devastada, a Caatinga, o Cerrado, enfim, e a diversidade de espécies que estão envolvidas nesse processo, né? A gente elenca nos slides aqui para vocês essa gama mais diversa, mas em todo caso, se vocês se interessarem, é só pesquisar na internet que tem muita coisa bacana sobre essa diversidade ambiental, né, e ecológica que nós temos. Agora, gente, vamos entrar numa área, numa vereda, que está relacionada àquela primeira pergunta do começo. Quando é que o meio ambiente se torna um problema para a gente? Quando é que a gente fala assim, putz, agora a gente tem que ordenar, a gente precisa sistematizar isso daí? No Brasil, a gente vai ter um ordenamento legal pela primeira vez sobre a questão ambiental em 1934, com o Código Florestal Brasileiro, né? E que vai abranger todo o território nacional. Foi instituído no período chamado Era Vargas, né? Que ali você tinha uma centralização política e foi possível dar cabo a várias atividades. Esse Código Florestal ele não é feito de maneira isolada. Por quê? Nesse momento no Brasil, a gente tem uma onda muito forte de industrialização. E uma das coisas que esse código tentava normatizar era o seguinte, a gente precisa ter recurso energético para as indústrias irem para frente. A gente precisa de lenha também, né? A lenha era muito usada, esse carvão, né, vegetal. Então, o que vai acontecer? Ele vai instituir as chamadas florestas de rendimento, né? E vai reservar também um determinado espaço nas propriedades para a conservação da natureza. Mas o que a gente precisa gravar aqui, que nesse primeiro momento, em 1934, a ideia central era conseguir que a gente tivesse recurso energético para a nossa indústria crescer, certo? Então, o meio ambiente começa a ser uma questão quando a gente precisa de energia, quer dizer, não se está preocupado nesse momento em que as coisas vão acabar ou que o uso abusivo pode acarretar consequências drásticas. Em 1965, a gente vai ter o nosso segundo Código Florestal Brasileiro, que também vai ser instituído, né, no período da ditadura, no começo da ditadura, mas é um período também de centralização e vai ser colocado esse segundo Código Florestal Brasileiro. E qual a novidade que esse segundo Código Florestal Brasileiro traz? Que é o seguinte, ele vai pensar dois fatores, as áreas de preservação permanentes, as APPs,
e também a reserva legal. Ou seja, a área de preservação permanente é o seguinte, se tem um rio, ao redor dele você tem que deixar a mata natural ao seu redor, nas nascentes, nas lagoas, então é uma área de preservação permanente, você não pode mexer naquilo. E como é que vai ser feita a medida disso? Então você pensa o rio quando ele está cheio e dependendo do tamanho dele, você vai ter uma quantidade, né, de metros que você vai necessariamente precisar ter uma mata ali ao seu redor, né, uma floresta natural para proteger o rio. O segundo ponto que a gente abordou, a reserva legal, é que todas as propriedades elas vão precisar ter uma taxa, uma porcentagem da sua terra reservadas à floresta, àquele meio nativo, certo? E como é que vai ser dado isso? Vai depender da localidade. Por exemplo, uma propriedade na floresta amazônica precisava resguardar pelo menos 80% da sua propriedade com floresta nativa, né? E agora em outras regiões, por exemplo, na região sudeste e tal, você tinha uma área de 20%. Então você veja que aqui a questão da preservação do meio ambiente em si começa a ser algo importante, beleza? Então, em 1972 a gente tem a Conferência de Estocolmo, que é uma conferência mundial, né, que vai reunir diversos países para falar, olha, se a gente não cuidar, o negócio vai azedar. Nesse momento, mundialmente, a partir da década de 70, né, a questão ecológica, o meio ambiente, a pauta verde, né, a chamada pauta verde, entra em cena. No Brasil a gente percebe que no ano seguinte a gente tem a criação de uma Secretaria Especial do Meio Ambiente, né, no começo da década de 80, uma Política Nacional do Meio Ambiente, em 1985, a criação do primeiro Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Então, o Ministério do Meio Ambiente, de maneira isolada, é só a partir de 1992 e em 1989 também a gente cria o IBAMA, certo? Então, vocês conseguem perceber que começa a se intensificar a pauta ecológica do meio ambiente nessas últimas décadas do século XX? E é o que a gente vê hoje, a gente percebe hoje em dia que tem partidos que são centrados até mesmo nessa pauta. Quer dizer, você sabe que essa galera aqui, a pauta deles vai ser a defesa do meio ambiente. Então, é uma coisa que está em disputa. Em 2012, teve a aprovação de um terceiro Código Florestal Brasileiro, né, que é o que está valendo hoje em dia, e houve uma disputa muito grande, sobretudo entre os setores produtores agrícolas e pecuaristas com os defensores do meio ambiente, né, as comunidades indígenas. Então, em síntese, né, ele é um código que tem muitas minúcias, muitos detalhes, mas principalmente esse código vai mexer nas áreas de proteção permanente e nas reservas legais. Dois pontos para a gente destacar, e quem se interessar pode pesquisar um pouquinho mais também, né, leia. É interessante a gente ler a própria lei, o corpo da lei, para pegar os detalhes. Mas agora a área de preservação permanente ela é contado a partir do ponto central da calha do rio e não mais da época que ele está na cheia. Então, nisso, você diminui essa área de preservação, que é uma área de preservação obrigatória, né? Então, esse é um ponto que entrou em disputa e também relacionado à reserva, você pode, por exemplo, eu tenho uma propriedade, uma plantação enorme de cana e eu não deixei nada para a área de reserva. O que eu posso fazer se tem uma outra propriedade de uma outra pessoa que ela conserva 80%, por exemplo, da propriedade, eu posso, como se fosse alugar, pegar essa cota dessa reserva da outra pessoa e colocar como se fosse minha também. São dois exemplos, né, para a gente situar aqui o que está em jogo com esse novo Código Florestal. Ou seja, o importante para a gente destacar e já arrumar para o fim dessa nossa primeira aula. O meio ambiente vai se tornar uma grande questão na nossa época, né? Na época da modernidade, na época da produção capitalista, né? Da racionalidade, né? Então, tudo isso está relacionado para, hoje em dia, o meio ambiente se tornar a pauta que é. E é uma pauta sempre em disputa. A gente vai ver que a gestão ambiental ela tem muito a contribuir e ela também é afetada por todos esses debates, por ambos os lados. Então, quando a gente pensa gestão ambiental, não tem só um olhar, né? São diversas possibilidades que a gestão ambiental propicia. Beleza, gente?
Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Introdução à Ecologia e Meio Ambiente. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a nossa próxima aula.